Fala, meus queridos, tudo bem? Espero que sim. Vamos à correção da atividade 2, onde nós falamos das mudanças de estados físicos da matéria. Então, na questão 1, ela diz: a formação de nuvens obedece ao ciclo da água na natureza, onde primeiro ocorre a evaporação e, em seguida, a precipitação de gotículas de moléculas de água. Então, nós temos aqui esse esquema do que foi enunciado. E aí, o que nós podemos observar nesse esquema? Que nós temos aqui a passagem do líquido para o gás, ou seja, ocorre o aquecimento da água e ela vai sair do seu estado líquido para o seu estado gasoso. Depois, o que irá ocorrer com esse estado gasoso que está aqui nas nuvens? Vai ocorrer o resfriamento para ocorrer a precipitação dessa água, ou seja, ela vai sair do seu estado aqui gasoso, caindo como chuva no seu estado líquido. Esse é o ciclo da água na natureza. E aí ele pergunta assim: imagine então o processo de formação das nuvens como sendo uma mudança de estado físico da água. Então, você vai imaginar que essa formação da nuvem, ela é o quê? Uma mudança de estado físico. Ele pergunta qual das opções a seguir, que estão citadas aqui abaixo, representa essa transformação. O que nós precisamos observar? Que conforme nos informou aqui o enunciado, a água, primeiro, ela ocorre aqui, né, um processo de evaporação, para depois ela se condensar e, por fim, precipitar na forma de chuva, no qual esse composto aqui, ele é volatilizado e, posteriormente, ele é condensado de uma forma mais pura do que o que ela veio aqui antes. Então, é como se fosse uma espécie, né, de destilação da água, né, digamos assim, entre aspas, né? As nuvens aqui vai fazer esse processo, né, de dar uma purificada na água. A nossa resposta seria a letra B, destilação. Então, todo esse processo aqui, ele vai ocorrer aqui, a gente irá considerar como uma destilação da água até ela cair aqui na sua forma de chuva. Depois, na questão 2, ele diz: o período de seca é caracterizado pela ausência de chuvas, por isso também conhecido como estiagem. Em algumas regiões, como no centro-oeste do Brasil, por exemplo, este período é bem notório, pois afeta a própria saúde dos moradores. Dentre as principais queixas está a dificuldade de respirar e, em alguns casos, ocorre até mesmo sangramento nas narinas. Apresentamos aqui uma solução caseira para amenizar esse problema. Então, vejamos qual que é essa solução caseira. Eles falam para espalhar pelos cômodos da casa recipientes abertos contendo água. O que nós temos que observar? E ao colocar a água no recipiente aberto, vai ocorrer o quê? A evaporação dessa água. Torna o método eficaz é que este estado vapor, ele aumentará a umidade do ambiente. É isso que acontece com a água. Ela vai evaporar, ao evaporar, ela aumenta a umidade do local, aumentando a umidade, melhora-se a respiração das pessoas que estão ali presentes. Então, essa é a nossa resposta da questão 2. A questão 3, ele diz assim: os metais galho e rubídio têm seus pontos de fusão e ebulição descritos no quadro a seguir. Então, pontos de fusão e pontos de ebulição. Então, vamos recordar o que é o ponto de fusão, ou também chamada de temperatura de fusão, é a temperatura exata que um determinado material, se nós estamos falando do galho e do rubídio, então nós vamos falar desses metais. Então, é a temperatura exata que o galho e o rubídio, eles precisam atingir
para sair do seu estado sólido e ir para o seu estado líquido. Então, isso é ponto de fusão. A temperatura que esses metais precisam atingir para sair do seu estado sólido para o seu estado líquido. Já a temperatura, né, o ponto de ebulição é a temperatura que esses metais precisam atingir para sair do seu estado líquido e ir para o seu estado gasoso. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no quadro que ele está nos dando. Então, veja, ó, eu tenho aqui o metal galho e o rubídio. O que eu preciso observar? Eu tenho a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, ou seja, essa é a temperatura que o galho e essa é a temperatura que o rubídio, eles precisam atingir, ou seja, para sair do seu estado sólido e ir para o seu estado líquido. Temperatura de ebulição, essas são as temperaturas que ambos precisam atingir para sair do seu estado líquido e ir para o seu estado gasoso. Veja, cada material, cada metal, ele tem tanto o seu ponto de fusão quanto o seu ponto de ebulição, ou seja, a temperatura que eles precisam atingir para ocorrer essas mudanças de estado físico. A pergunta, ele fala assim, ó, o que acontecerá se ambos os metais ficarem expostos à temperatura ambiente, estando esta a 27 graus? Então, vejamos, ele está falando que a temperatura ambiente, ela estará a 27 graus. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar esses 27 graus e comparar aqui na temperatura de fusão de cada um deles. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar os 27 graus. Veja, 27 graus que ele menciona lá na letra A da questão 3, ela diz o quê? Se eu comparar ela com a temperatura de fusão do galho, ela é menor do que a temperatura que ele vai sair do seu estado sólido e ir para o seu estado líquido. A mesma coisa acontece com o rubídio. Veja, ó, 27 graus é uma temperatura menor do que a temperatura que o rubídio vai sair do seu estado sólido e ir para o seu estado líquido. Essa temperatura que ele mencionou lá no enunciado, ela é menor do que a temperatura de fusão, ou seja, da passagem do sólido para o líquido. O que vai acontecer com esses dois metais se eles estiverem aqui a 27 graus? Se a 29,8 e a 39, eles estão o quê? No seu estado sólido, ele ainda não passou para o seu estado líquido. Então, temperaturas abaixo dessas da temperatura de fusão, ela estará o quê? No seu estado sólido. O que acontecerá com esses dois metais? Os dois continuarão no seu estado sólido, porque a temperatura em que ambos deixam de serem sólidos são maiores que 27 graus. Nessa temperatura de 27, eles vão permanecer sólidos, porque é uma temperatura menor do que a temperatura que eles vão ter essa mudança do sólido para o seu estado líquido. A letra B. Qual o estado físico dos dois metais num deserto onde a temperatura ela chega a mais de 40 graus Celsius? Agora ele está falando da temperatura de 40 graus Celsius. Agora nós vamos pegar essa temperatura de 40 graus Celsius e comparar aqui com os pontos de fusão e ebulição. Vocês concordam comigo que 40 graus Celsius, ele é o quê? Ele é maior do que 29,8 graus Celsius, que é a temperatura do galho, que daqui para sair do seu estado sólido, seu estado líquido. Eu vou colocar aqui, 40 graus Celsius. Então, na temperatura de 40 graus Celsius, o galho estará no seu estado líquido, porque na temperatura de 29,8, ele já faz essa passagem do sólido para o líquido. Porém, você vai comparar, 40 graus Celsius é menor do que a temperatura de ebulição. Então, é nessa temperatura que ele vai sair do líquido para o gasoso. Então, você confirma que, quando o valor do enunciado é maior do que a temperatura de fusão e menor do que a temperatura de ebulição, você confirma que ele estará no seu estado líquido. Agora, você fará a mesma comparação para o rubídio. A temperatura que o rubídio ele sai do seu estado sólido para o líquido, que é a sua temperatura de fusão, é 39. Então, 40 graus Celsius é maior do que 39.
que isso quer dizer? Quando ele atingir 40 graus Celsius, ele vai fazer essa passagem do sólido para o líquido. E para eu confirmar se ela vai estar no estado líquido, vou comparar. 40 graus Celsius é menor do que 686 graus Celsius, que é a temperatura que o rubídio vai passar do seu estado líquido para o gasoso. Ele me confirma que o rubídio também, a 40 graus Celsius, ele estará no seu estado líquido. Por quê? Porque 40 graus Celsius é maior do que sua temperatura de fusão, porém é menor do que a temperatura de ebulição. Me confirma aqui que ele estará no seu estado líquido. Então, os dois metais, eles estarão o quê? Ó, nos seus estados líquidos. Então, essa é a resposta da letra B da questão 3. A questão 4, ela diz: a liofilização, método usado para conservação de alimentos industrializados, é um processo que se utiliza da transformação física dos constituintes alimentícios para ser realizado. Quais as mudanças de estados físicos ocorrem durante a prática de liofilizar os alimentos? Então, primeiro, nós vamos precisar entender o que é liofilização. É a desidratação de um alimento, onde ela é feita sem a presença de ar. Esse alimento é congelado e após o congelamento, né, ou seja, a solidificação desse alimento, essa água que está presente nele, ela é sublimada, ela é retirada através do processo em que eles faz com que aquele gelo ele saia aí no seu estado vapor, no seu estado gasoso. E assim ocorre a desidratação desses alimentos. Quais as mudanças de estado físico que ocorrem durante essa liofilização desses alimentos? Ocorre primeiro a solidificação desses alimentos e depois a sublimação para a retirada do gelo, né, que se formou durante essa solidificação. E ao final você tem então a desidratação, a secagem desse alimento, onde consegue-se aí uma maior conservação, né, desse alimento por um período de tempo um pouco mais prolongado. Então, essa é a nossa resposta. Aqui tem a justificativa para que vocês consigam entender como que se dá esse processo. Vamos agora à questão 5, que diz: podemos classificar como processos endotérmicos e exotérmicos, respectivamente, as mudanças de estado. E ele quer saber quais dessas opções é que ocorre, respectivamente, processo endotérmico e exotérmico. Quando ele fala respectivamente, quer dizer que a primeira opção, o processo tem que ser endotérmico, e a segunda opção daquela dupla, o processo tem que ocorrer de forma exotérmica. Vamos recordar lá da nossa aula esse processo. Vejamos. O que ocorre nas mudanças de estado físico? Quando eu tenho, né, a mudança do estado sólido para o estado líquido, encaminhando para o estado gasoso, o que vai acontecer com esse material? Ele precisa absorver energia, calor do meio, e aí, ou seja, se ele absorve calor, ele aquece. E é isso que permite ele fazer a mudança de estado físico. Nós vemos que do estado sólido para o líquido, ele vai absorver calor, ou seja, ele é aquecido, e ocorre a fusão do sólido para o líquido. Se esse líquido ele continua a absorver calor, ele vai continuar, ou seja, aquecendo, acontece a vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso. Nós vimos ainda que dentro da vaporização, ela pode ocorrer de 3 maneiras. A evaporação, que é aquela forma de vaporização mais lenta, que ocorre como, por exemplo, com as águas, né, dos rios, de mares, lagos, lagoas, transpiração também de plantas, de animais. Nós temos a ebulição, que é aquela passagem rápida do estado líquido para o gasoso. Por exemplo, quando a gente fala que a água ferveu,
que um determinado líquido ferveu, ou seja, ele entrou em ebulição, ele começa a sair do seu estado líquido, do seu estado gasoso de forma mais rápida. E nós temos a calefação, que é aquela passagem muito rápida do estado líquido para o estado gasoso. Então, essa passagem, né, essas mudanças de estado físico do sólido para o líquido, depois para o gasoso, elas precisam absorver calor. Se elas absorvem calor para essa mudança ocorrer, o processo é considerado endotérmico. Mudança de estado, fusão, vaporização, nos seus três classificações, né? Evaporação, ebulição e calefação, o processo é endotérmico. A substância precisa absorver calor para ocorrer essa mudança. O que nós vimos ainda? Que o processo inverso ele pode ocorrer. A substância que está no seu estado gasoso, ela pode começar o quê? A perder calor. Ou seja, ela, ao invés de absorver, ela começa a liberar aquele calor que está ali. Se ela libera calor, o que acontece com ela? Ela começa a ocorrer um esfriamento, ela tem a possibilidade de sair do seu estado gasoso e voltar aqui para o seu estado líquido. E qual o nome desse processo, dessa mudança de estado? Condensação, ou também chamar de liquefação. É quando eu tenho, então, o resfriamento de uma determinada substância no seu estado gasoso, ela começa, então, a se condensar e ela vai passar aqui para o seu estado líquido. Esse processo ele é chamado de exotérmico, é quando libera calor, ou seja, a substância, o material estará ocorrendo um esfriamento. E se ele está esfriando é porque ele está liberando calor para o meio. E quando eu tenho do estado líquido, a passagem do estado líquido para o estado sólido, essa água ela continua esfriando, então, ou seja, ela está liberando o calor que tem ali, se ela está liberando, ela começa aqui, né, a esfriar. E quando ela atinge uma determinada temperatura suficiente, ela chega ao ponto de solidificação. Então, solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido. E todos esses processos aqui, eles têm liberação de calor e esses processos são chamados de exotérmicos. Só que nós temos também a possibilidade de uma substância do seu estado sólido passar diretamente para o seu estado gasoso, sem necessariamente passar pelo estado líquido. Ela passa diretamente. E nós falamos alguns exemplos durante a aula. Alguns desses exemplos que nós comentamos. A naftalina, ela é uma substância no seu estado sólido e ela faz essa passagem direto para o gasoso. O dióxido de carbono, no seu estado sólido, ele faz essa passagem direto para o estado gasoso, é o famoso gelo seco, ele não passa pelo estado líquido, ele faz essa transformação direta. Nós temos também um exemplo de uma dessas substâncias que, em condições específicas também, né, assim como esses outros, ela vai o quê? Ela vai sair do seu estado sólido para o gasoso, que é o iodo. Só que essas substâncias também, elas podem fazer o inverso, né? Estarem lá no seu estado gasoso e retornar diretamente para o seu estado sólido. Então, nós chamamos, quando isso acontece, de ressublimação. Ou tem muitos autores que chamam simplesmente de sublimação mesmo. Vamos agora analisar as alternativas que nós temos. Na letra A, ele fala liquefação. Então, vamos analisar a primeira para a gente poder já ir descartando. Liquefação. Observando aqui, o que nós temos? Passagem do estado gasoso para o líquido. Esse processo, ele ocorre com liberação de calor. Ele é exotérmico. Essa letra A, nós já iríamos descartar. Porque, ó, ele pergunta, podemos classificar como processo endotérmico e exotérmico, respectivamente. Ou seja, então, a nossa primeira alternativa aqui na dupla da alternativa, ela tem que ser um processo endotérmico. Aí aqui ele fala condensação. A condensação nós acabamos de ver, assim como a liquefação, ela é a passagem do estado gasoso para o líquido. E ela ocorre o quê? Por um processo exotérmico, liberação de calor. Então, nós já iríamos descartar a letra B. A letra C, solidificação.
A mesma coisa, solidificação, passagem do líquido para o sólido, com liberação de calor, processo exotérmico. Então, já descartamos. Letra D, fusão. Então, vamos ver, ó, fusão, passagem do sólido para o líquido. Precisa absorver calor para fazer essa passagem. Opa, então, beleza. O primeiro aqui está correto, é um processo endotérmico, porque precisa absorver calor para sair do estado sólido e ir para o estado líquido. Então, vamos analisar a segunda aqui que veio com ela. Ela precisa ser o quê? Um processo exotérmico. Ele está falando da liquefação, que nós já analisamos aqui e vimos que ela é o quê? Ela é um processo exotérmico, com liberação. Então, essa letra D seria a nossa resposta. Mas para confirmarmos, vamos analisar aqui a primeira da letra E, para a gente ter certeza desse descarte aqui. Evaporação. A evaporação é aquela vaporização de forma mais lenta. É a passagem do líquido para o gasoso. E é um processo endotérmico, precisa absorver calor. Tranquilo, até aqui está correto. Mas a segunda dela é fusão, que também ocorre por quê? Por processo endotérmico. E aqui teria que ser, ó, exotérmico. Então, só confirmando que realmente a nossa resposta correta, ela será a letra D, fusão e liquefação. A questão 6, ela diz: José dirige pelas ruas da cidade numa noite fria e chuvosa. Então, vejamos, ó, uma noite fria e chuvosa. Se é uma noite chuvosa, isso já nos indica que quando eu tenho um tempo que ele é chuvoso, isso aumenta o quê? A umidade do ar. Então, vamos continuar. Milton está ao seu lado, suando frio e tremendo muito. Aí ele diz assim: as janelas do carro estão fechadas e o vidro começa a embaçar pelo lado de dentro. Então, tentando entender o que está ocorrendo, José enumera os seguintes conceitos que acredita ele tem relação direta com este fenômeno. Qual que é o fenômeno que ele está dizendo? O fato das janelas do carro e começarem aqui a embaçar. E observação, elas estão fechadas. Então, vejamos, pelo fato do vidro estar fechado e se está chuvoso, a umidade do ar, ela está alta. Então, o que vai acontecer com as moléculas de água? Elas vão começar a se condensarem e por isso que os vidros vai começar a embaçar. Então, as nossas opções seriam o quê? A umidade relativa do ar e por causa dessa umidade, as moléculas de água ali presente, elas vão começar a condensar. E por causa dessa condensação é que começa o embaçamento desses vidros. A questão 7, ela diz: considere as afirmações abaixo. Nós temos aqui 4, afirmações, nós vamos analisar. Após a análise, ele pergunta quais das afirmações acima melhor explica o fato de que numa areia do Recife, Pernambuco, a areia molhada é mais fria que a areia seca. Então, vamos ler as afirmações que ele fala. Primeira afirmação: a areia molhada possui entropia maior que a areia seca. Professora, o que é essa entropia? Essa entropia, ela tem a ver com o grau de desordem de um sistema, ou seja, a forma de organização de um sistema. Então, quando nós falamos de estados físicos, nós falamos que no estado sólido, a organização das moléculazinhas, elas são muito maiores, né? Elas têm uma organização maior. Agora, quando ela vai para o seu estado líquido, essa organização, ela já não começa a ser, ela começa a não ser tão organizada quanto no estado sólido. Nós falamos que ela é mais desorganizada. Mas essa desordem, desorganização, não é questão de bagunça, é questão de organização das moléculazinhas que está compondo aquela determinada substância.
E quando ela vai para o seu estado gasoso, essa desordem, ela é ainda muito maior. Então, não é esse o caso. Aqui não é exatamente falando dessa desordem da areia, né? Quando a gente fala de entropia, a gente está falando das moléculazinhas. Quando ele fala da condensação do vapor de água, se ele está falando condensação, é o quê? É a passagem do estado gasoso para o seu estado líquido. Ele é um processo exotérmico, ok. Só que vejamos, ele não está pedindo para falar se é verdadeiro ou falso. Então, vamos ver as outras afirmações. A fusão do gelo, ó, lembra o que é fusão? Passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, a fusão do gelo é um processo endotérmico. Nós fizemos a análise aí da questão 5, onde nós revisamos todas essas mudanças de estado físico, e nós vimos que realmente é um processo endotérmico, porque o gelo vai absorver calor, e quando absorve calor para passar para o seu estado líquido, é um processo endotérmico. A evaporação, passagem do líquido para o gasoso, é um processo endotérmico? Nós vimos que sim. Então, a água ela vai precisar absorver calor para passar para o seu estado gasoso. Dessas afirmações, o que explica a areia molhada ela ser mais fria que a areia seca? Então, nós vamos ter que observar alguma coisa. Que a questão, ela não pergunta o que é verdadeiro e o que é falso. Ela pergunta o quê? A explicação da areia molhada ser mais fria que a areia seca. Nós podemos dizer que quando a areia está molhada, ela é mais fria, pois a água ela vai absorver o calor daquela areia, e isso acelera o processo de evaporação daquela água. E é por isso que o processo é chamado de endotérmico. Então, de todas essas afirmações aqui, a única que tem condições de explicar o porquê que a areia molhada é mais fria que a areia seca, não é a entropia daquela areia, não é a condensação, né? A passagem lá da água do vapor para o líquido, não é a fusão do gelo, é simplesmente o quê? A evaporação da água ser um processo endotérmico, ou seja, a água vai absorver o calor dessa areia quando a água molha, e por isso ela torna essa areia mais fria. Então, a nossa resposta será a letra C. Apenas a afirmativa 4, ela estará correta. Agora, nós vamos à questão 8, que diz: o conjunto de substâncias que apresentam o fenômeno de sublimação é. Então, vamos aqui recordar primeiramente o que é sublimação. Sublimação, nós já recordamos aí nas questões anteriores, que é o quê? É a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso. Tem a mudança de estado físico, que eu chamo de sublimação. Ou então, alguns autores também, o processo inverso, também chamam de sublimação, mas normalmente nós chamamos de ressublimação. Consigo fazer esse processo do sólido para o gasoso diretamente, sem passar pelo estado líquido, ou do gasoso diretamente para o estado sólido, sem passar pelo o estado líquido também. Então, faz essa passagem direta. E nós citamos vários exemplos de substâncias que fazem esse processo, como, por exemplo, a naftalina e o dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico, no seu estado sólido, também conhecido como gelo seco, eles são exemplos dessas substâncias que elas fazem, né, que elas sofrem esse processo de sublimação nas condições ambientes. E eu ainda citei um outro exemplo, que é o iodo, né, que em condições específicas de pressão e temperatura, eu consigo fazer, né, esse processo de sublimação dele, do sólido direto para o gasoso. E depois eu consigo ressublimar esse iodo. Ele pergunta a dupla, né, dessas alternativas aqui, que vai ocorrer, apresentar esse fenômeno de sublimação. O cânfora e o gelo não é. O gelo, você primeiro ela passa pelo líquido, depois
para ir para o outro estado. A cânfora, ela é uma planta, né, que ela é utilizada como erva medicinal, também não tem essa característica. O bicarbonato também, sem essa característica, ele tem essa passagem do sólido para o líquido e depois para o estado gasoso. A naftalina nós vimos que sim, mas já que o bicarbonato não é, então não dá. Gelo seco, sim, o gelo seco, né, ele é o gás carbônico, ou também chamado de dióxido de carbono, que é o CO2, e popularmente conhecido como gelo seco. Então, ele é o gás carbônico no seu estado sólido. E a temperatura ambiente, sim, ele faz essa sublimação. Ele sofre esse fenômeno de sublimação. E nós vimos que a naftalina também. Então, essa seria a nossa resposta à letra C, gelo seco e naftalina. A questão 9, ela diz que você vai pegar um algodão onde ele esteja molhado, né, embebido, molhado com acetona, e quando você passa ele na sua pele, você tem a sensação de gelado, ou seja, de resfriamento na sua pele. E ele quer saber o porquê que isso acontece, quais dessas alternativas que explica esse fato, essa sensação de gelado. Então, vejamos, quando passa acetona na sua pele, o que vai acontecer com a acetona? Ela vai absorver o calor do seu corpo, e ao absorver o calor do seu corpo, ela vai o quê? Evaporar. E por isso que você tem essa sensação de gelado. Por quê? Porque a acetona naquele local em que ela está presente na sua pele, ela está ali, digamos, entre aspas, roubando o calor da sua pele. Ou seja, ela está absorvendo o calor para poder evaporar. Ou seja, a sua pele, ela está perdendo calor. Por isso que você tem a sensação de gelado. Então, nós já pulamos direto lá para a nossa resposta, que é a letra E. Então, ocorre o quê? A evaporação da acetona, que é um fenômeno endotérmico. Por quê? Porque a acetona ela vai absorver calor da sua pele e, com isso, ela vai evaporar. E o processo de evaporação, nós sabemos que é endotérmico, com a absorção. E por que da sensação gelada? Porque a sua pele está perdendo calor para a acetona que está absorvendo. Então, essa é a nossa resposta correta da letra E. Essas foram as correções da atividade 2, onde nós falamos dos diferentes processos de mudanças de estado físico e quais os nomes que são relacionados, né? Processos endotérmicos, que é com absorção de calor, processos exotérmicos, que são com liberação de calor. Então, faça a correção no caderno de vocês e até a próxima aula.